Às vezes, nós que estamos chegando agora num ambiente novo, e talvez seja esse o seu caso hoje, você não é acostumado com igreja, ou talvez com essa igreja, você até já foi em outras, mas não é acostumado com essa igreja ainda, está chegando agora e você acha tudo meio estranho, meio diferente, não entende bem o que acontece, por que acontece. Muitas vezes nós rejeitamos, ou tememos pelo menos, mesmo que não rejeitemos inicialmente, mas muitas vezes nós tememos coisas que nós não conhecemos muito bem, ou coisas que nós não entendemos muito bem, ou ainda coisas que para nós não parecem muito autênticas. Pensa um pouco a respeito disso. Coisas que você não conhece. Por exemplo, quando você vai para o primeiro dia de aula numa faculdade ou numa escola nova, ou então o seu primeiro dia de trabalho num ambiente novo, você passou num concurso, ou você foi contratado por uma empresa, num processo seletivo, e você vai lá para o primeiro dia, é o primeiro dia. Você nunca viu aquelas pessoas, você não sabe muito bem se você vai se adaptar àquele ambiente de trabalho, você não sabe quem vai ser o seu chefe ou o seu superior imediato, você não sabe quem vão ser os seus colegas de faculdade, você é calouro, entrou agora na faculdade, está começando, você não sabe se aquele é realmente o curso que você quer fazer ou não, você está meio em dúvida. Tudo é novo para você, o ambiente é novo, as pessoas são novas, as descobertas, tudo está por vir. E no seu coração há expectativas, e talvez você seja uma pessoa otimista e vai de peito aberto, e vai ser massa porque eu vou conhecer pessoas novas, e vai ser muito legal, e eu estou muito animado, estou empolgado, vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso, é o sonho da minha vida trabalhar nessa empresa, ou foi o sonho da minha vida passar nesse vestibular, estudar nessa faculdade, fazer esse curso. Talvez seja esse o seu caso, mas ainda assim lá no fundo, mesmo que você seja o cara mais otimista, mais extrovertido, é verdade, fala sério, há um pouquinho de receio, há um pouquinho de expectativa, há aquele friozinho na barriga, não é mesmo? Quando você está experimentando pela primeira vez algo que você não conhece muito bem, talvez algo que você não entende muito bem. Por exemplo, eu temia muito as provas de física, porque eu nunca entendi física. Aliás, alguém entende física? Existem pessoas? Eu não entendo. Parabéns, cara, você é um gênio, eu te admiro muito, sua capacidade intelectual é infinitamente maior do que a minha. Tem uma coisa que eu jamais entenderei na minha vida, e obviamente eu nem vou tentar mais entender, porque eu não preciso disso, graças a Deus. Como é que alguém não crê na existência de Deus quando se forma no ensino médio, passa na faculdade, descobre que nunca mais vai precisar estudar aquelas coisas na vida? Naquele momento eu tive convicção, Deus existe. Ele demorou um pouco, mas ele finalmente se lembrou de mim, porque eu estou livre. Uma coisa que eu jamais vou entender são espelhos. Você entende espelhos? Não faz sentido para mim, bate e volta, assim, são raios que vão e voltam. E assim, me disseram que é das coisas mais fáceis e simples que existe na física para entender. Se eu não entendo isso, obviamente que o resto muito menos, não é? Mas as coisas que nós não entendemos, geralmente nos geram receio. Não é verdade? Se você não entende, por exemplo, de investimento em ações, a não ser que você seja muito doido ou tenha muito dinheiro sobrando, você não sai investindo em ações, assim, à torta e à direita. Por quê? Você não entende nada daquilo. Então você pensa assim, meu Deus, eu vou ter que ficar olhando para aqueles gráficos para saber se subiu, se desceu, se a Dilma caiu, se não caiu, se descobriram mais coisas na Lava Jato ou não, se o Sérgio Moro vai... E aí o negócio sobe e desce, a Petrobras, que antes era uma maravilha, agora é uma porcaria. E você não entende aquilo, você vai se arriscar, você vai entrar com a cara e com a coragem no negócio que você não entende, e arriscar o seu dinheiro, o seu patrimônio? Não. Por quê? Porque nós tememos as coisas que nós não conhecemos, nós tememos as coisas que nós não entendemos, mas nós também tememos coisas que não são autênticas. Sabe aquelas coisas que você olha e vê e tem uma cara bonita, parece bom, parece legal, parece fazer sentido, você até sente um interesse, você gostaria de participar ou de conhecer melhor, mas você tem aquele pé atrás. Você fala, não, velho, não é possível, isso não é de verdade. Isso que eles falam, o que eles fazem, a maneira como eles vendem a coisa, essa aparência legal, essa cara bonita, não, tem alguma coisa por trás disso, isso não é autêntico, isso não pode ser de verdade. Sabe promessa de político? É lindo, a gente quer acreditar, a gente quer se envolver, a gente quer, esse é o meu cara, esse é o meu candidato, e ele vai mudar tudo, ele vai dar jeito nisso, você quer acreditar, lá do fundo você quer, mas você
Você tem medo de se jogar e realmente acreditar e investir e falar para as pessoas, pode confiar, pode botar a mão no fogo, porque Ele é de verdade. A gente está tão machucado, a gente está tão calejado já, que a gente, será que é autêntico? Será que Ele realmente é assim? Será que Ele realmente vai cumprir as coisas que Ele diz? E isso vale para muitas coisas na vida. Nós temos essa postura, pelo menos eu tenho, em relação aos políticos, nós temos às vezes em relação a algumas propostas, ideologias, filosofias e até mesmo religião. Para quem não cresceu no ambiente de igreja, para quem não é acostumado com esse ambiente ou com um ambiente parecido com esse, muitas vezes, para quem vê de fora o que nós vivemos, eu digo, quem faz parte disso, olha para isso, olha para as coisas que a gente faz, para as coisas que a gente ensina, para o estilo de vida que muitas vezes nós pregamos, comunicamos, e diz, esses caras falam isso, mas eles não vivem assim. Quantas vezes você já ouviu alguém falar isso? Você que é de igreja. Quantas vezes alguém já falou para você, você falou, cara, a minha igreja é demais, meu pastor é maravilhoso. Você fala isso, não? Fica à vontade. Galera, é massa, os meus amigos, meu pequeno grupo, cara, o acampamento é sensacional, você tem que ir. E as pessoas até de repente, não, massa, beleza, legal, valeu, tal, mas assim, você percebe, de repente ele acaba abrindo o jogo uma hora e falando, sabe qual é a verdade? Eu não gosto muito de igreja. Ou então, eu não gosto muito de evangélicos ou dos cristãos, porque eles falam um monte de coisa, mas eles não vivem isso. Você já ouviu isso ou sou só eu que ouço? Já ouviu, né? Eles não vivem bem isso. E aquele pastor lá que faz não sei o quê? E aquela história de que eles pegaram o dinheiro e fizeram não sei o quê? E aquela história daquele cara? E sempre tem uma história. E sempre tem uma história por trás da história e uma experiência ruim. E você fica, pelo menos eu fico, né, meio sem saber o que eu falo agora para essa pessoa. Como é que eu explico isso? Como é que eu justifico? Como se nós fôssemos os defensores da classe, né? A gente tivesse que sair por aí se defendendo, ou defendendo Deus, ou defendendo a Bíblia. Não, mas é verdade mesmo. Mas está escrito lá, é verdade, aconteceu. Não, mas Deus existe sim. Como se Deus, o cara que criou todas as coisas, precisasse que eu e você defendêssemos Ele. Não faz muito sentido, mas é assim que a gente se sente, não é mesmo? Quando a gente se depara com pessoas que nos questionam pelo que nós vivemos ou pelo que nós acreditamos, porque acham que não pode ser tão bom assim. Não pode ser tão fácil assim. Não pode ser só isso. E é engraçado como a vida com Jesus é algo extremamente simples. É engraçado como nós, às vezes, complicamos tanto as coisas e agregamos várias coisas à experiência do que é andar com Jesus, ser um discípulo de Jesus. E aí a gente se complica até para explicar para os outros por que nós somos discípulos dele, por que nós andamos com ele. A minha intenção com isso, com tudo isso que eu estou falando, é especialmente para você que não faz parte de tudo isso que a gente vive aqui ainda, está nos conhecendo, nos visitando, e a gente fica muito feliz de você vir. Mas a minha intenção é simplesmente dizer para você, você é um cara normal, ok? Se você está meio assustado, ou com medo, ou sem entender, se você não conhece muito bem as coisas das quais falamos ou cantamos, a respeito das quais nós conversamos, se você ainda acha que não é possível que seja isso, não é possível que seja tão autêntico assim, não é possível que seja tão simples assim, será que eles realmente vivem essas coisas? Será que eles realmente são coerentes com as coisas que... Você é normal, você é perfeitamente normal, todos nós somos assim, seja porque não conhecemos, não entendemos ou não acreditamos ainda que aquilo é realmente genuíno, autêntico, verdadeiro. Todos nós tememos essas coisas, todos nós chegamos perto, mas prontos para dar um passo atrás e recuar no primeiro sinal de que nós estávamos certos. Não é tão bom quanto parece. E a minha intenção para você que já é de dentro, que já é de casa, ao mostrar isso para vocês, introduzir esse assunto com vocês, é que vocês reflitam a respeito das suas próprias vidas, que a gente possa refletir junto sobre as nossas vidas. Sabe, porque muitas vezes nós queremos que as pessoas vivam como nós, ou creiam como nós, ou façam parte do que nós fazemos parte. Mas nós nos esquecemos de que houve um tempo em que nós também não conhecíamos tão bem. Ou nós também não entendíamos tão bem. Talvez ainda não entendamos tão bem. Houve um tempo em que talvez alguns de nós tinham dúvidas também.
se essas coisas eram verdadeiras, se faziam sentido, se valiam a pena para você investir sua vida, para você se lançar, para você acreditar. E aí, quando a gente está dentro e faz parte, às vezes a gente se esquece de como é estar fora, como é estar do outro lado e ver as coisas dessa ótica. E a minha intenção é que a gente pense, será que a gente realmente está vivendo a vida cristã do jeito que Jesus apresentou e nos convidou a viver? Ou será que a gente complicou tanto as coisas, que agora nem a gente sabe se é autêntico ou não, se a gente conhece ou não, se a gente entende ou não, quanto mais tem coragem de convidar outras pessoas para fazerem parte com a gente. Eu quero fazer uma pergunta muito simples para você que ainda não faz parte, que talvez hoje tenha aceitado um convite para vir e conhecer um pouco melhor. E a pergunta é, por que não? Por que não? Por que não conhecer? Por que não experimentar? Por que não se envolver? E talvez a sua resposta seja uma das três que eu antecipei. Porque eu ainda não conheço muito bem ainda. Porque eu ainda não entendo muito bem ainda. Porque eu ainda não sei se é tudo isso. Se é de verdade, se é para valer, se é autêntico, ou se é só conversa, se é só aparência, se é só discurso. Então eu quero te convidar a passear comigo hoje pela Bíblia, e a gente vai abrir num livro da Bíblia que chama Atos. E é um livro que está no Novo Testamento, logo depois dos Evangelhos. Os Evangelhos são os livros que contam a história de Jesus. Seu nascimento, sua vida, seu ministério, sua morte, sua ressurreição. E são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. E o livro que vem depois de João é o livro de Atos. E o livro de Atos é um livro histórico, é um livro que foi escrito para contar uma história. E qual é a história que esse livro conta? É a história dos primeiros dias da igreja. Ele começa com a cena da subida de Jesus aos céus, depois de ressuscitar, e essa parte não tem no Alto de Páscoa, eu não sei porquê, mas seria muito massa se tivesse, né? Se, por exemplo, em vez de rolar essa portinha aqui, rolasse aquela parada que tem ali do lado do pier, que o cara sobe assim, ó. Ia ser massa, né? Gravidade zero, assim, o Jesus aparece lindão, os cabelos escovados, né? Branco, reluzente. Sabia que tem umas 4, 5 pessoas cujo trabalho é simplesmente dar banho em Jesus, antes dele aparecer aqui? Eu já fui dessa equipe. Você pode ter pena de mim, pode? Não tem problema. Está pensando assim, coitado do pastor, gente. É verdade. Há 4 anos atrás, eu era da equipe que dava banho em Jesus. Ou seja, há esperança para todos nós. Você pode subir na vida, crescer, avançar, melhorar. Eu dava banho no pastor Felipe. Não é a melhor experiência do mundo. E a gente tinha 5 minutos cronometrados, da hora em que ele descia da cruz, todo ensanguentado, zoado, cuspido, escarrado. E os caras cospem nele de verdade. Eu não sei por que tanto realismo no teatro. Não é mesmo? É só uma brincadeirinha, gente. Não precisa cuspir de verdade. Na época que o Tiaguinho... Cadê o Tiaguinho? Cara, quando o Tiaguinho era o Barrabás, meu amigo, ele puxava do ventre o catarro. Puxava assim. Sabe? E aí virava e dava um cuspidão. Eu ficava com pena. Meu Deus, véio, se esse cara tiver gripado... Era uma loucura. E aí a gente dava banho no Jesus depois, era uma maravilha. E aí ele vem todo lindo, escovado, né, reluzente, bonito, branco. Não tem a cena em que ele sobe para o céu, termina ali e tal. Mas na Bíblia tem essa cena. Atos capítulo 1 vai contar isso, que Jesus se encontrou com seus discípulos, passou um tempo com eles, comeu com eles, mostrou as feridas para os incrédulos, especialmente Tomé, que não acreditava. Ressuscitou, quero ver, quero botar a mão. Jesus foi lá e mostrou, e ele botou a mão e viu. E aí depois desse tempo, trocando ideias com eles, conversando com eles, deixando as últimas mensagens, ele subiu aos céus. E a partir daí o livro de Atos vai se dedicar a contar o início da igreja, disso aqui. Esse movimento de pessoas, que não é só esse movimento, isso aqui é uma parte minúscula do que é, de fato, a igreja. A igreja não é uma instituição, a igreja não é uma placa com um nome, a igreja não é um prédio, não são paredes, a igreja são as pessoas, um movimento de pessoas que, ao longo de toda a história, desde o início, quando Jesus começou esse movimento, escolheram crer nele e segui-lo, e dedicar a sua vida para servi-lo e servir as pessoas pelas quais ele morreu, e transmitir a sua mensagem para essas pessoas. Isso é a igreja.
A igreja não é visível, você não pode dizer, aquela é a igreja ou esta é a igreja. Não, somos igrejas locais, somos pequenas partes desse todo, mas a igreja é muito maior, em todos os tempos, em todas as culturas, todas as pessoas que realmente conheceram Jesus e decidiram andar com Ele, fazem parte da sua igreja. E o livro de Atos vai contar a história dessa igreja, no capítulo 2 especialmente. Nós vamos olhar para alguns versículos rapidamente. No capítulo 2 do livro de Atos, esse capítulo vai descrever como era a vida desses primeiros cristãos, os primeiros discípulos de Jesus, os caras que andaram com Ele, que comeram com Ele, os caras que o viram ir à cruz, os caras que antes disso o viram curar pessoas, fazer coxos andarem, cegos verem. Aquelas pessoas foram testemunhas dessas coisas, muitas delas. E agora eles estão sem Jesus presente fisicamente, mas incumbidos da missão de transmitir tudo o que viram e ouviram dele para outros. Eram os primeiros, eram os caras que melhor sabiam o que significava andar com Jesus. Por isso a gente tem que olhar para eles e se inspirar neles, porque depois de mais de 2000 anos de história, de cristianismo, de igreja cristã, é verdade que agora, passado tanto tempo numa cultura tão diferente, é bem fácil a gente se perder, é bem fácil a gente se confundir e trocar as coisas, e achar que a gente é igreja e que a gente segue Jesus, mas na verdade a gente está fazendo um negócio completamente diferente do que Ele veio ao mundo para ensinar. Por isso a gente precisa voltar e ver, peraí, aqueles caras que andaram com Ele, aqueles caras que ouviram Ele falar, aqueles caras que viram tudo que Ele fez, como eles viviam, o que eles faziam, como eles gastavam o tempo deles, quando eles se juntavam assim, como é que era, qual era a cara disso? É isso que esse texto vai dizer, e é fantástico você olhar para essa história. E eu estou no versículo 41 de Atos capítulo 2. E você pode acompanhar na tela aqui com a gente a leitura se você não tiver uma Bíblia ou não conseguir enxergá-lo, o que é bem comum, graças a pessoas como nós que não acendem a luz para você enxergar, não é mesmo? Então você pode enxergar na tela aqui se você não tem a capacidade de visão noturna. Versículo 41 de Atos capítulo 2. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Veja, às vezes nós pensamos na igreja primitiva, a igreja dos primeiros dias, como um grupinho de meia dúzia de pessoas, ou talvez, se você conhece um pouco mais a história, de 11, porque eram 12 discípulos, 12 apóstolos, Judas bateu as botas, não é mesmo? E os 11 que sobraram, então, andavam de mãos dadas, faziam as coisas juntos, era uma coisa linda, um ambiente meio assim, familiar, uma coisa bem intimista, bem gostosa, né, maravilhosa. E você pensa, essa era a igreja primitiva, aquelas 11 pessoas, talvez um a mais, um a menos. Não, a igreja primitiva já era uma coisa monstruosa, gigantesca, porque havia algumas centenas de pessoas. A Bíblia diz que Jesus, depois de ressuscitar, apareceu para mais de 500 pessoas, de uma vez só. Ou seja, muitas pessoas o viram, e provavelmente muitas dessas creram nele, e já havia aí um grupo bom de seguidores de Jesus, nessa altura do campeonato, além dos 11, além das pessoas que já o seguiam antes. E agora nós estamos entrando aqui no momento da história, logo após a primeira pregação pública de Pedro, um dos apóstolos, um dos 12. Pedro faz uma pregação incrível, e ele fala sobre Jesus, e ele fala sobre o que Jesus fez, e ele convida as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, e nessa pregação, nessa única pregação, 3.000 pessoas se arrependem dos seus pecados, creem em Jesus e são batizados. Não é incrível? Imagina batizar 3.000. Muito doido, velho. Deve ter passado vários dias batizando pessoas. Parada massa. E sem microfone, assim, o cara tinha que ter uma voz massa, eu não tenho. Mas, ok, não sei porque eu estou falando dessas coisas. Voltando para o texto. Então, 3.000 pessoas, uma multidão, muita gente. Essa era a igreja naqueles primeiros dias. E aí, a partir do verso 42, a gente vai ver Lucas, que foi a pessoa que escreveu esse livro, narrando para a gente como era a vida dessa galera. Lembra? É uma multidão, não são 6, 8, 10, não é um PG, é muita gente, são 3.000, e na verdade 3.000 se converteram só naquele dia, já tinha mais algumas centenas. Então são milhares de pessoas seguindo a Jesus naqueles primeiros dias da igreja. E como eles viviam? O que eles faziam? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos
pelos apóstolos. Veja, essa primeira parte, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou seja, eles ouviam sobre Jesus, eles aprendiam sobre Jesus a partir do que os apóstolos, aqueles caras que tinham andado realmente com Jesus, sido os amigos mais próximos de Jesus, falavam, ensinavam. Eles oravam, ou seja, aprender de Jesus e falar com Jesus. Era isso que eles faziam. Vai aparecer aqui, eu acho, não é isso? Ensino dos apóstolos e a oração, ou seja, eles aprendiam sobre Jesus e eles falavam com Jesus. Exato. Depois, eles se dedicavam a um negócio que a Bíblia chama de comunhão. E comunhão, o que é comunhão? Nada mais é do que juntar os brothers, sacou? E trocar ideia, conversar, compartilhar a vida, viver em comunidade, não viver isolado, mas você se reunir a um grupo de pessoas e dizer: ei, vamos junto ali ver o Batman versus Superman? Vamos ali no food truck no final e sentar numa mesa e trocar umas ideias. Ei, eu não estou muito bem hoje, você pode conversar comigo, você pode orar por mim, você pode ir lá na minha casa. Ei, isso é comunhão. Não é nada, comunhão, negócio de... Não, é isso, é curtir um ao outro, é estar junto, é gastar tempo junto. Esses caras se dedicavam ao ensino dos apóstolos e às orações, ou seja, eles viviam conversando sobre Jesus e com Jesus. Esses caras se dedicavam à comunhão, eles viviam juntos, em amizade, compartilhando a vida. E ao partir do pão, ou seja, eles comiam carboidratos. Você quer algo melhor do que isso? Me diz onde tem que eu vou para lá. Porque olha só, falar sobre Jesus e com Jesus, eu gosto. Curtir os amigos, gosto muito. E comer, mais ainda. Comer carboidrato, gente, é uma experiência espiritual. Pão é um negócio de Deus. É por isso que na ceia é pão e suco de uva, ou vinho, né? Não é bicho planta, entende? Não é paleolítico, dieta paleo. Não vem de Deus essas coisas. Você já viu uma pessoa que não come carboidrato durante uma semana? É a pessoa mais chata do universo. Sabe? Porque... Não, o Danilo é legal. A pessoa começa a ficar mal-humorada, ranzinza. Tudo que ela sabe fazer é: eu estou sem comer, não sei o que, eu daria tudo por um pão, daria tudo por uma pizza. Cara, come e seja feliz. Né? E depois faz um exercício para queimar. Mas faz bem, gente, produz serotonina na vida da pessoa. Sabe o que é isso? É um negócio que eu não sei o que é, mas faz bem pra caramba. Minha esposa sabe, ela é nutricionista, pergunta para ela, mas eu não sei. Mas disseram que faz bem. Me disseram, ela me disse. Faz bem, você fica mais feliz. Carboidrato dá energia, disposição, entendeu? Chocolate produz serotonina, é um negócio de Deus. Faz você pensar melhor, faz você sorrir mais. Então, por que esses caras eram tão felizes? Porque eles falavam sobre Jesus e com Jesus, eles viviam juntos, curtindo os brothers, e comiam carboidrato. Amém, né? Amém. Fala, Senhor. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Não sei se vocês já perceberam, mas é uma estratégia para minha esposa ganhar uns clientes daqui a alguns meses. Não mais cheio, mas, né? Sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha o que esses caras faziam, eles eram completamente enlouquecidos. Vendendo as suas propriedades e os seus bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Veja, na pregação de Pedro, você pode conferir, eu não estou mentindo, você pode conferir aqui no capítulo 2 mesmo, nos versículos anteriores. Pedro em nenhum momento falou: sabe aquele seu carro? Vende e traz o dinheiro para a gente. Sabe aquela sua fazenda? Vende as cabeças de gado, as ovelhas, os negócios, tudo. Vende lá e traz o dinheiro para a gente, e a gente vai administrar. Não tinha isso. Esses caras estavam espontaneamente vendendo suas coisas, porque eles pensavam assim: bom, eu tenho uma casa, mas aquele cara não tem, então eu posso de repente vender a minha, e com esse dinheiro a gente compra duas, ou compra uma só e a gente mora junto.
Porque como é que eu vou viver num ambiente assim e aquele cara vai ficar na rua? Pô, eu tenho o que comer, eu tenho conforto, eu tenho bens, patrimônio, mas aquela pessoa que, assim como eu, ama Jesus e serve a Jesus, ela não tem nada. Então, se eu vender o que eu tenho, eu posso ajudá-la, eu posso contribuí-la. Percebe como isso é distante de como, às vezes, nós vivemos hoje? Percebe a radicalidade da vida desses caras? E sem ninguém impor isso, sem ninguém dizer para eles, vocês têm que fazer isso, senão vocês vão para o inferno. E é isso que muitas vezes a gente imagina que a igreja faz, quem é de fora imagina que a igreja faz, e por isso acha que não é autêntico, não é verdadeiro. A igreja é um bando de malucos, os caras são manipulados, tem alguém que vai lá e convence eles a dar o dinheiro deles, ou a fazer um monte de coisa que eles não querem fazer na verdade. E eles seguem uma ilusão, e isso, por isso não é autêntico, não é verdadeiro. Não, esses caras, essa igreja, a igreja, referência, a primeira, os caras que mais andaram com Jesus e mais conheciam Jesus, eles faziam isso espontaneamente, porque o amor de Jesus, a maneira como eles tinham conhecido Jesus, a vida que eles tinham com Jesus, era um negócio tão extraordinário, e os preenchia, e os impulsionava de uma maneira tão incrível, que eles não precisavam que ninguém chegasse para eles e dissesse, ei, está errado se o seu amigo, o seu irmão, viver na rua e não ter nada para comer e onde morar, e você aí no luxo e tal, você tem que vender e dar... Não, eles não precisavam disso. Porque bastava falar sobre Jesus e com Jesus, bastava estarem juntos, bastava eles compartilharem as refeições, a intimidade, a comunhão, a mesa, para eles entenderem o que Jesus esperava deles, de ação, de prática, de vida. E então eles andavam juntos, e eles se consideravam uma coisa só. E se tem alguém que está sofrendo, eu me interesso, eu me importo, porque nós somos um. Se tem alguém que está precisando de alguma coisa, eu tenho a ver com isso, eu não posso me isolar, eu não posso fechar meus olhos, porque não foi assim que Jesus viveu, então não faz sentido eu viver assim. Percebem que era algo natural, autêntico, cativante? Era tão cativante que o texto segue e diz que todos os dias eles continuavam a reunir-se no templo, no pátio do templo, e também nas casas, porque eles partiam o pão nas casas, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Não era imposto, não era resultado de um processo de lavagem cerebral e convencimento, não, era leve, era com alegria, era sincero, era autêntico, porque vinha de quem Jesus era, e da experiência que eles tinham tido com Ele, e aí era simplesmente inevitável. Quando você anda com Jesus, quando você está com Jesus, quando você conhece Jesus, não há como viver mais sem torná-lo conhecido. Não há como viver mais fechando seus olhos para a necessidade do outro. Não há como viver mais sem querer estar junto e compartilhar a vida e abrir o coração uns com os outros e comer juntos. Tem coisa melhor do que sentar e comer junto com amigos? Tem coisa melhor do que falar da vida e jogar a conversa fora numa mesa com comida boa, carboidrato? Esses caras sabiam das coisas. Não tem dieta paleo aqui, não tem bicho e planta, tem pão, é bom, é leve, é agradável, engorda. Calma, nem tanto. Minha esposa vai me pegar na saída. E eles faziam isso com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, ou seja, cantavam, eles tinham música, eles cantavam, eles adoravam a Deus. E o resultado disso, olha que incrível, eles tinham a simpatia de todos, de todo o povo. Mesmo quem não fazia parte, olhava para esses caras e dizia, por que não? Cara, de repente vale a pena, de repente eu vou lá e um dia eu vou participar desse negócio com eles, eu vou comer um pão com eles, eu vou trocar uma ideia com eles, eu vou ouvir sobre Jesus, porque a vida que eles vivem, a maneira como eles se relacionam, a sinceridade, a alegria, a leveza que eu vejo quando eles estão juntos, parece algo autêntico, parece que faz sentido. Então eles tinham a simpatia das pessoas, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Massa isso.
Cara, eu sonho viver um ambiente assim. Eu sonho em viver essa experiência, sabe? Em que o que eu faço é simplesmente resultado do que eu experimentei andando com Jesus. E aí, porque eu andei com Ele, a minha vida simplesmente reflete quem Ele é. E quando eu estou com as pessoas, e quando eu estou conversando, quando eu estou com meus amigos, quando a gente está compartilhando uma refeição juntos, um lanche juntos, quando a gente sai junto, quando a gente troca ideia, quando a gente conversa da vida, qualquer que seja o assunto, não importa aonde, não é na igreja ou em qualquer outro lugar, mas parece verdadeiro, parece sincero, é sincero, tem alegria, tem leveza, tem algo que contagia as pessoas, porque Jesus foi assim. Por onde Ele passava, as pessoas não podiam permanecer indiferentes a Ele. Elas podiam até rejeitá-lo, elas podiam até não crer na mensagem dele, mas elas não podiam ficar indiferentes, porque Ele era único, Ele era especial, Ele era diferente de tudo o que elas já tinham visto e conhecido. E sabe de uma coisa? Ele continua sendo. Ele continua sendo, porque a Bíblia diz que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele é real, que Ele está entre nós. E Ele está entre nós de uma maneira muito especial hoje, porque Ele se faz presente através da sua igreja, dos seus discípulos, dos seus seguidores. Nós aqui no sábado não somos uma igreja. Isso aqui é uma igreja. A terceira igreja batista de Brasília é uma igreja local, é uma das diversas igrejas que existem em Brasília. Centenas, milhares, sei lá quantas. Cada esquina tem uma igreja diferente. Isso aqui é um movimento de jovens dentro de uma igreja local, mas sabe por que nós existimos? Porque um dia, muitos de nós o conhecemos. Muitos de nós experimentamos o que significa andar com Ele. E quando nós experimentamos isso, não houve alternativa mais. Não havia mais como resistir a isso. O resultado natural foi nos juntarmos para compartilhar a vida uns com os outros e compartilhar as coisas que nós ouvimos dele e juntos falarmos com ele e juntos partirmos o pão e conversarmos sobre a nossa vida e trocarmos ideias e louvar a ele, adorar por quem ele é, pelo que ele fez por nós. E o resultado disso tem sido cada vez mais e mais pessoas querendo se juntar e fazer parte disso. Talvez você esteja aqui e ainda se pergunte, mas será que é isso mesmo? Será que é para valer? Será que é de verdade? Será que não tem nenhuma pegadinha, um esquema? A minha pergunta para você hoje é muito, muito simples. Por que não? Por que não conhecer? Por que não tentar entender um pouco mais, um pouco melhor? Por que não experimentar? Porque, deixa eu te dizer uma coisa, se for verdade, se o que a gente vive aqui e o que a gente ainda quer viver, o que a gente tem para viver daqui para frente, se isso é real, se isso é verdadeiro, se isso é para valer, é a melhor vida que você pode viver. Então, por que não? Por que não tentar? Eu quero te convidar a fazer parte, experimentar essa vida, esse tipo de vida. E você que já faz parte, eu quero te perguntar, a sua vida hoje se parece com isso? O seu pequeno grupo hoje se parece com isso? A sua experiência com seus amigos dentro desse lugar e fora desse lugar, quando você sai daqui, quando vocês estão juntos em algum outro lugar, ou quando você se conecta com outras pessoas que ainda não conhecem Jesus e através da sua vida tem a chance de conhecê-lo, parece com isso aqui? Meu convite é que a gente continue vivendo como sempre vivemos, para conhecê-lo e torná-lo conhecido. A melhor maneira de torná-lo conhecido é voltando às origens e nos perguntando, por que não viver assim? Por que não?